Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre as classes POJO. São classes que nos auxiliam dentro do processo de desenvolvimento de acesso à parte de banco de dados utilizando Java. Bom, vamos imaginar o seguinte: você tem uma tela, essa tela de cadastro de estado, por exemplo, onde nessa tela nós temos lá alguns campos: código, nome, sigla e se o estado está ativo ou não. Entra aí aquela questão da direção lógica, né? Seria o nosso status. Qual a situação do estado? Para estado, como eu já disse, pode acontecer de não ter assim, uma aplicabilidade tão grande. Mas vamos imaginar isso aqui como se fosse uma tela de produto, onde eu deixei de trabalhar com determinado produto. Quando isso acontece, eu não quero que esse produto que está, por exemplo, já em uma compra, em uma venda, simplesmente suma do meu sistema. Não posso excluir ele, clicar aqui em excluir e mandar ver. Eu preciso fazer com que esse nosso estado, esse nosso produto, fique ativo ainda dentro do meu sistema, fique lá constando dentro do meu sistema, não ativo, mas constando dentro do meu sistema, porém ele não possa ser mais utilizado dentro do sistema. Por exemplo, uma nova compra, uma nova venda, certo? Então, esse aqui é a questão de status, do status. Quem tiver dúvida, só ver as aulas anteriores aí que está sendo explicado melhor lá. Bom, vamos imaginar então que o usuário veio aqui, solicitou a inclusão, e ao solicitar a inclusão, abriram-se os campos, ele digitou todos os campos e clicou em confirmar. Como é que eu faço para que esses dados que estão na minha tela venham para o meu banco de dados? Que sejam colocados lá dentro do meu banco de dados. Seja ele o banco de dados que for, Firebird, MySQL, Oracle, um arquivo texto, enfim. Como é que eu faço a persistência desses dados? Como é que eu gravo esses dados em disco, por exemplo? Que até então estavam dados em memória. Bom, para isso, dentro do Java, a gente tem várias formas de fazer, só que uma das formas mais convencionais, né, mais utilizadas, uma das práticas mais utilizadas, é o uso de uma classe chamada Pojo. Essa classe Pojo nada mais é do que uma representação dos dados que estão lá no banco de dados. Então imagine que você tem uma tabela lá dentro do banco de dados, tabela estado no caso. Então essa classe Pojo vai ser exatamente a representação em Java, escrita uma classe em Java, dentro vamos dizer assim, correspondente ao seu banco de dados. Então a tabela do banco de dados chamada estado vai ter uma correspondência em relação a esse Pojo. O Pojo vai ser praticamente uma cópia dessa tabela dentro da linguagem Java. Bom, para que serve esse Pojo? Imagine, eu preciso colocar os dados que estão na minha tela dentro do banco de dados. Então a primeira coisa que nós fazemos é migrar os dados para o Pojo. Então eu pego o código que está na minha tela e jogo dentro do Pojo. Pego o nome que está na minha tela e coloco dentro do Pojo. Pego a sigla que está na minha tela e coloco dentro do Pojo. O status ou o ativo que está aqui na minha tela e coloco dentro do Pojo. Após ter colocado todos esses dados dentro do Pojo, vai aparecer uma outra classe, uma classe chamada DAO. Esse DAO vem de Data Access Object, ou objeto de acesso aos dados, né? Essa classe é quem efetivamente vai fazer o acesso ao banco de dados. Nós não vamos nos centrar nessa classe hoje, nesse momento, porém, nos vídeos da sequência a gente já resolve isso, tá? Essa classe é quem então faz esse acesso ao banco de dados. Então notem, eu tenho o Pojo sendo carregado pela minha tela e tenho o DAO que faz o acesso ao banco de dados. Tá, mas em que momento essas coisas se conversam? Bom, a partir do momento que eu tenho todos os dados criados, copiados para dentro do meu Pojo, o DAO pode então acessar o Pojo e pegar todos os dados para mandar para o banco de dados. Então, vamos dizer assim, o fluxo seria basicamente assim: se eu estou mandando os dados para o banco de dados, seria pegar os dados que estão na minha tela, mandar para o Pojo então fica carregado com essas informações, e o DAO, que é o objeto específico criado justamente para isso, é quem vai acessar os dados do Pojo e mandar para dentro do banco de dados. Agora vamos lá. Imagine então a nossa tabela, como eu tinha dito antes, a nossa tabela estado dentro do banco de dados. É algo parecido com isso. Create table, estado.
aí os 4 campos, ID, nome, sigla e status. Notem que existe uma coerência entre a minha base de dados, entre a minha tabela e a minha tela. Notem, o primeiro campo da minha tela é código. Dentro do meu banco de dados eu chamei ele de ID, né? Ou poderia ser código também, é só uma questão de nome, mas notem que tem uma coerência. O segundo dado que eu tenho na tela é nome. O segundo campo que eu tenho dentro do meu banco de dados é nome também. O terceiro campo é sigla, o terceiro atributo dentro do banco de dados é sigla, e o quarto é ativo, aqui a gente chamou de status dentro do banco de dados, mas poderia ser ativo também sem problema nenhum. Então notem que existe uma coerência, aquilo que eu já falei com vocês antes, tá? Sobre a situação de que eu tenho sempre que ter a minha tela correlacionada com o meu banco de dados. Ela tem que estar correspondente. Eu não posso ter aqui dentro do meu banco de dados, por exemplo, 4 ou 5 campos a mais do que eu tenho aqui e na minha tela não ter esses campos. Porque quem é que vai fazer a manutenção desses campos? Certo? Salvo raras exceções, isso pode acontecer. Mas o normal, o comum de acontecer é que eu tenha dentro do meu banco de dados uma estrutura parecida com aquela que eu tenho na minha tela. Ok? Bom, então, onde é que entra o Pojo nessa brincadeira agora? Entra aqui, ó. É uma classe em Java. Essa classe, se vocês podem perceber, é uma classe pública, tá? Que tem dentro dela uma série de atributos com private, ou seja, encapsulados, não podem ter acesso externo. Notem que o nome da classe, a gente sempre procura fazer uma correlação com o que tem lá no banco de dados, procura utilizar o mesmo nome. Então, se no meu banco de dados eu tenho uma tabela chamada estado dentro do meu pojo, eu vou ter um pojo chamado estado também. Só notem que é a questão do nome da classe, né? Todas as classes em Java são escritas com nome minúsculo, exceto as primeiras letras de cada palavra. Então, por exemplo, no caso aqui, estado, a letra E é maiúscula. Se fosse item compra, eu teria I do item maiúsculo e C de compra maiúsculo também. Então seria item compra com as letras I e C maiúsculas. Bom, além disso, notem que o atributo ID que está lá no meu banco de dados também foi mapeado para dentro dessa minha classe como ID, com o mesmo nome. Procurem usar uma padronização nesses nomes, senão daqui a pouco você não sabe quem é quem. Você está chamando Joaquim de Manuel, Manuel de Maria, certo? Então tomem cuidado com isso e usem sempre o mesmo nome. Então, ID, ID. Notem que o tipo do campo do meu atributo ID dentro da classe estado está como int. Por que está como int? Porque dentro do Java eu tenho um tipo de dado chamado int, que é um inteiro, que é o mesmo tipo, existe uma correlação, existe uma correspondência ao campo lá da minha tabela estado. A ID é integer dentro do meu banco de dados. Então, quando eu tenho integer no banco de dados, eu vou ter um int dentro da minha classe Pojo. São dados que têm a mesma tipagem, né? Se não é exatamente igual o nome que a gente chama, mas o contexto onde ele é colocado tanto no banco de dados quanto dentro da linguagem Java é o mesmo. O tipo de dado que ele carrega é o mesmo. Bom, na minha tabela estado eu tenho o nome, que é varchar de 50. Aqui na minha classe estado eu tenho uma string, que é a correspondente em Java ao meu varchar, certo? Também com o nome, né? Com a especificação nome, tanto na minha classe quanto na minha tabela. Na sequência, nós temos sigla. Sigla com char2 no banco e string dentro da minha classe. Mesma situação. Depois, nós temos status com char1 e dentro da minha classe, nós temos status como string. Então, notem que nós temos uma correlação, uma correspondência entre a minha classe estado, a classe Pojo que eu estou criando, e a minha tabela que está lá no banco de dados. Notem também a seguinte situação. Eu procurei utilizar a mesma ordem. ID, nome, sigla, status. Tanto em classe quanto na minha tabela. Prestem bastante atenção nisso, certo? Se você não utilizar
desse critério de ordem, de manter sempre na mesma ordem a sua classe Pojo em relação ao que tem lá na sua tabela, isso não vai te dar nenhum tipo de erro. A aplicação vai estar funcionando da mesma forma. Só que você sempre vai ter mais dificuldade. Porque na hora que você for buscar os dados dentro do banco de dados para colocar dentro do Pojo, ou a hora que você pegar do Pojo para levar para o banco de dados, se elas não estiverem, vamos dizer assim, na mesma ordem, tanto o Pojo quanto a tabela, você pode ter problemas, você pode ter, vamos dizer assim, a sua mente vai inferir algumas coisas diferentes. Você acha que está numa ordem, enquanto na realidade está em outra. Então, procurem, por uma questão de padronização, sempre deixar na mesma ordem, com os mesmos nomes. Ok? Notem, claro, na minha tabela estado, o ID, o nome, a sigla, o status, os nomes dos atributos estão todos em maiúsculo. Poderia colocar tudo em minúsculo, não teria problema nenhum. Mas na classe Java, utilizar a padronização da linguagem. Como são nomes de variáveis, todas as letras em minúsculo, exceto, vamos dizer assim, atributos que tenham dois nomes. Se eles tiverem dois nomes, a partir do segundo nome, a primeira letra vem em maiúsculo também. Um último aspecto aqui em relação às classes Pojo é que, além dos métodos getter, além dos atributos que nós temos, que são o ID, o nome, a sigla, o status, notem que tem um comentário bem embaixo ali dizendo assim, além dos métodos getters e setters. Como você tem todos os atributos privados encapsulados, você precisa criar os métodos getters e setters, certo? Os métodos get id, get nome, get sigla, get status, perdão, né? Get status e os métodos set id, set nome, set sigla e set status. Os métodos que vão dar acesso a esses atributos, seja para pegar o valor de um atributo ou seja para colocar um valor lá dentro. Por que disso? Em determinados momentos, quando você pega os dados que estão na tela e joga para o Pojo, você vai ter que usar os métodos set. Você vai estar setando cada um dos valores dentro do Pojo. Quando o DAO vem e pega esses dados para mandar para o banco de dados, você está usando os métodos get. Ele precisa saber quais são esses valores para que ele possa mandar para o banco de dados. E vice-versa, né? O caminho Pojo-DAO não é só no sentido de tela para o banco de dados. Eu posso ter um sentido contrário. Eu posso pegar os dados que estão no banco de dados, através do DAO, colocar no Pojo e do Pojo mandar para a tela. Então eu posso ter dois sentidos nesse fluxo que está sendo mostrado por essas setas em vermelho. Por isso que elas são bidirecionais, tem duas setas em cada uma delas, né? Tem dois sentidos. Por quê? Porque eu posso pegar os dados que estão dentro da minha tela e levar para o banco, assim como eu posso pegar do banco e mandar para a tela. Ok? Bom, além disso, agora nós temos aqui uma tabela no canto inferior direito, nós temos aqui uma tabelinha dizendo o seguinte, ó, quando eu tenho no banco de dados um integer, o que eu tenho geralmente dentro de uma classe lá no Java? Um int. Quando eu tenho um varchar, eu tenho uma string. Quando eu tenho um char, eu tenho uma string. Quando eu tenho um decimal ou um numeric, eu vou ter um big decimal. Tá? E quando eu tenho um date ou um timestamp, esse timestamp no banco de dados é quando eu quero gravar data e hora. Então eu tenho um date dentro do Java. São as classes correspondentes entre o meu banco de dados e Java. Ressaltando que esses tipos que eu estou falando sobre o banco de dados, nós estamos usando o Firebird como a nossa referência. Bom, por enquanto era isso, pessoal.